Oi, otakus! Hoje irei reagir a Attack on Titan reagindo ao SCP mais perigoso do mundo, Gacha Club. Bora lá! Eren, oi criadora. Criadora, oi Eren. Criadora, antes de começar eu vou trazer uma pessoa aqui. Eren, quem? Quem será? Criadora, surpresa, emojinho feliz. Oh, quem tá aí? Sasha, Batata. E aí, gente? Criatura. Pronto, já deram um abraço, agora bora pro vídeo. Nossa. Hoje vocês vão reagir ao SCP. O que são SCPs? Criadora, ele vai explicar no vídeo. Vamos ver o que danada é isso. SCP. Você já ouviu falar na Fundação SCP? A Não, Fundação nunca SCP ouvi é falar. responsável por detecção e observação de entidades, lugares ou até mesmo objetos que fogem um pouco da realidade humana. Sendo assim, tendo coisas estranhas Eren, ou até como mesmo assim? perigosas que podem afetar o mundo onde a gente Será vive. que são E para que fantasmas? isso não aconteça, cabe à Fundação SCP conter Levi, meu Deus. A sigla SCP significa Segure, Contém, Protect, que para uma Então será, Levi, será que os titãs ficariam nesta organização? meio livre, chula seria segurar, proteger e conter. Existem mais de 5.000 SCPs hoje em dia, Nossa. e eles são separados por 3 categorias. Elas são a Eren, pensamento. Será que eles podem ser mais perigosos que os titãs? segura, que é aquela menos Será? perigosa, ela pode ficar sozinha, não precisa ninguém ficar contendo ela totalmente. Pode deixar ela um pouco sozinha que não vai ter problema, mas lembre-se, todo cuidado é pouco. A segunda que a gente tem é a Euclídeo. Grande parte dos SCPs são dessa Euclídeo. Levi, É preciso aqueles saber SCP mais onde sobre sabe ao esses certo o que eles são capazes de SCPs. fazer. Assim, deixando uma dúvida no ar se podem oferecer perigo ou não. E a terceira categoria que a gente tem é a categoria Keter. Essa é a categoria mais ferrada. São os SCPs mais difíceis de serem contidos. Eles têm um alto Heng, pensamento, meu Deus. risco à humanidade. Às vezes até nem contido eles são livres, apenas observados porque é bem difícil conter eles. Nossa. São de níveis extremamente perigosos e podem afetar muito o mundo que a gente vive. Tá, agora que você já Illuminati. conhece quais são as classes que tem nos SCP e sabe um pouquinho de como funciona a fundação nessa explicação mais ou menos que eu dei aqui, hoje eu vou trazer pra vocês SCPs mais perigosos que existem. Bom, não são totalmente os mais perigosos. Levi, mas já são tô alguns que são vendo bem onde isso vai perigosos. dar. Espero que estejam preparados e bora pro vídeo. Bora lá. Parece bastante assustador, hein? SCP-049, Um médico? o médico da peste. Classe do objeto, Euclídeo. O SCP-049 é uma criatura de mais ou menos 1,90 m. Tá, 1 metro. Levi, um poste. Ela tem uma aparência muito parecida com os médicos da época da peste negra, sabe? Que usava aquela máscara de corvo e uma roupa pra se proteger, essas coisas. Até Ele perdi é a bem fome. parecido mesmo. Acredito que a roupa preta que o médico da peste usa não é uma roupa, e sim a sua pele. Armin Eren, a pele dele? Como assim, né? Alguns raios-x foram feitos na criatura para saber se ela usava aquilo mesmo como roupa ou era sua pele, e quando olharam os ossos dela era algo totalmente desumano, algo descomunal. O SCP acredita fielmente que ele é um doutor, e o seu objetivo é Levi, impedir que a doença maluco. pestilência se Estirou a espalhe. língua. O mais estranho de tudo isso é que ninguém conhece essa tal doença pestilência, mas devido ao jeito dele, às roupas que ele veste, todo mundo meio que acredita que essa pestilência seja a peste negra. Só que nada comprovado. Sendo esse o seu objetivo, o SCP sempre que vê uma pessoa que talvez tenha pestilência, ele vai rapidamente tirar os implementos contidos dentro de uma bolsa médica que ele tem e vai tentar curar essa pessoa com uma cirurgia. Embora essas cirurgias nem sempre sejam bem sucedidas, elas acabam criando algo que podemos chamar de SCP-049-2. Basicamente, o SCP-049-2 seria uma Range pensamento. Então meio que ele controla a pessoa depois da cirurgia? marionete criada pelo SCP-049. Marionete é o Sasori? Depois que ele faz essa cirurgia e diz que tirou a tal pestilência, a pessoa morre. Só que a pessoa depois volta à vida. Que? No momento que essa pessoa volta à vida, ela perde totalmente a memória e não lembra de nada. Volta à vida? Após isso, basicamente ela se torna uma marionete que vai obedecer fielmente o SCP-049. Quando isso acontece, o médico da peste diz que foi resolvido, que ele tirou a pestilência da pessoa.
Atualmente o SCP-049 está preso em uma sala de contenção, não recebendo mais vítimas ou pessoas Levi, para então poder ele fazer está seus preso. experimentos, mas estão fazendo mais experimentos para descobrir do que se trata ele. Muito estranho. SCP-173, a estranha escultura. Classe do objeto, Euclídeo. Eren, agora uma escultura. Apesar de ser Euclídeo, esse SCP ele pode ser muito perigoso. O SCP-173 não passa apenas de uma estátua que está presa numa sala. Mas calma, não é uma estátua simples. Ele é mantido dentro de uma câmara trancada, e todos os momentos que os funcionários precisam Que? entrar lá dentro, precisa que 2 pessoas a mais entrem e fiquem de olho Que nele. bicho Mas bizarro. por que tem que ficar de olho no SCP? Não pode deixar de olhar ele. Simplesmente porque se o SCP estiver fora de vista, ninguém estiver olhando pra ele, ele vai se mover numa velocidade tão descomunal e vai até alguma pessoa que estiver lá dentro e vai quebrar o seu pescoço. Que? Ele não entra na parte Kister porque ele é hostil quando vigiado, ou seja, se ele tiver com alguém olhando pra ele, ele não vai fazer nada. Mas basta um piscar de olhos para que ele possa desmembrar a pessoa. Então sempre que entram pessoas lá pra fazer limpeza ou até mesmo fazer experimentos com o SCP, sempre tem que avisar quando for, no máximo, fechar o olho ou piscar. Sempre tem que avisar, porque uma fechada de olho é um assinato para sua morte. Atualmente essa criatura está presa em observação, mas tem que lembrar que todo cuidado é pouco. Se uma criatura dessa fugir, seria um risco total à humanidade. Imagina quantas coisas ela conseguiria fazer. SCP-02, o quarto vivo. Classe do objeto, Euclídeo. O SCP-02 ele se assemelha a uma grande esfera gigante, só que tem um detalhe nessa esfera. Ela não é feita de metal, ela é feita de carne. Carne Que? humana. Atualmente onde ele está sendo inspecionado há uma escada que deixa em frente onde seria uma porta para dentro do SCP. E ao observar lá dentro, você nota que existem vários móveis e coisa como se fosse um cômodo. Só que o mais estranho de tudo isso é que todos esses móveis são feitos de pedaços humanos. O último incidente ocorrido com o SCP-02 foi um experimento que 7 cientistas resolveram entrar lá dentro para fazer com ele. Mas Nossa. ao entrar lá dentro, misteriosamente, eles desapareceram. Após o desaparecimento, o objeto se imobiliou com 2 luminárias, um tapete, um televisor, um rádio, um puff, 3 livros escritos, Que uma bizarro. linguagem desconhecida, 4 brinquedos infantis e um vaso com plantas, que acreditam ter sido feito com a parte dos funcionários. Alguns testes foram feitos no SCP com algumas cobaias de animais, só que o SCP ele não reage a animais e tentaram também com cadáveres, só que também ele não reage a cadáveres. Por algum motivo, ele só reage a humanos que estejam vivos, tornando-se assim um perigo total para quem chegar próximo a ele sem os devidos cuidados. SCP-096. Eren, esse daí tá te representando o O Harm. cara tímido. Classe do objeto, Euclídeo. Harm O time. SCP-096 é uma criatura humanoide que mede mais ou menos 2,38 metros de altura. Ele é totalmente magro e seu corpo é todo desnutrido. Seus braços têm mais ou menos 1,5 metro de altura e um detalhe Seu irmão Levi tá mais alto que o criador. Eren, é melhor você parar, porque se o Levi tentar te bater, eu vou deixar. Ai, Eren, é que ele consegue provoca abrir a não. boca 4 vezes mais do que qualquer humano conseguiria. A sua pele é totalmente pálida e seus olhos são totalmente desprovidos de cores. Então não se sabe ao certo se ele é cego. Mas acreditam que ele não seja, porque basicamente o SCP ele passa o seu tempo sentado numa sala olhando fixamente para uma parede. O mais estranho de tudo isso é porque ele olha sempre para a mesma parede. Então, detalhes dizem que talvez ele não seja cego. O SCP ele é extremamente calmo. Como eu disse para vocês, ele passa basicamente a parte inteira do seu dia sentado olhando para uma parede. Mas ele se torna totalmente perigoso quando alguém olha nos seus olhos. Se você olhar nos olhos do SCP, ele vai entrar numa crise emocional onde ele vai começar a chorar e gritar muito, mas muito alto. E depois disso, cerca de 1 minuto ou 2 depois, ele vai sair correndo numa velocidade muito descomunal para tentar pegar a pessoa que olhou nos olhos dele. Neste Armin, não ponto, gostei dele. nenhum material ou método pode impedir que o SCP chegue até a pessoa que olhou nos seus olhos. E depois que ele faz isso, que ele vai até a pessoa e chega até ela, ele vai desmembrar a pessoa e devorar ela sem deixar nenhum vestígio. Após esse Nossa. acontecimento, ele vai se sentar, vai se acalmar. Depois de ficar um tempinho lá quieto se acalmando, ele vai tentar voltar para seu habitat natural, assim como se nada tivesse acontecido. Que bicho louco.
SCP-035, a máscara possessiva. Classe do objeto, Keter. Meu Deus. E não O para. SCP-035 basicamente é uma daquelas máscaras de teatro que tem tanto sorrindo quanto triste. Eu digo as duas porque essa máscara ela pode ter as duas expressões, só basta ela tá na que ela quiser. Esse SCP Bipolar. ele fica mantido dentro de uma caixa de vidro selada devido ao alto perigo que ele pode oferecer. Lembra que eu disse pra vocês que os objetos declarados como Keter são os mais perigosos? Essa máscara é um deles. E eu vou explicar por quê. O objetivo disso é porque ninguém deve se aproximar dessa máscara mais do que 2 metros. Se você chegar um pouco mais do que 2 metros dessa máscara, ela vai tentar meio que convencer você a pôr ela. Você vai sentir uma sensação de vestir a máscara, de querer vestir ela. Ela vai se comunicar com você. As pessoas que põem a máscara, automaticamente elas vão começar a ficar desnutridas, vão começar a perder sua alma, como se estivesse sendo sugada pela máscara. Assim, após alguns minutos, fazendo a pessoa ter uma morte cerebral. Esse efeito ele só surte em humanos, alguns testes foram feitos em animais também, só que nada aconteceu. Como é que A conseguiram máscara só prender quer ela? afetar humanos mesmo. Não Fora faz que além disso, a sentido. máscara ela solta um líquido vermelho, degenerativo e autocorrosivo que sai dos seus olhos e da Se ela sugar a alma, quem conseguiu pegar ela? Não faz sua boca. sentido. Se esse líquido tocar alguma coisa, essa coisa vai começar a derreter e vai se, desmanchar e se tornar um líquido corrosivo que qualquer coisa que tocar vai acontecer a mesma coisa. Então ele vai derreter se for um humano, se for um animal, se for qualquer tipo de objeto. Isso leva um certo tempo após tocar no líquido viscoso. Então, pelo que notaram, o vidro é o que dura mais até acontecer essas coisas. Por isso que ele é preso numa caixa de vidro, sendo que essa caixa de vidro tem que ser totalmente trocada a cada 2 semanas, para evitar que o SCP escape. Urso. SCP-1048. Classe do objeto, Keter. O SCP-1048 basicamente é um ursinho de 30 centímetros de altura, que era classificado como seguro, porque basicamente o que ele fazia era responder às pessoas com sinais, se mexer e demonstrar carinho e afeto pelo ser humano. Mas tudo isso mudou depois de 1 ano que ele foi encontrado. Depois de 1 ano que ele foi encontrado, ele deixou de ser um objeto seguro para virar uma criatura Keter. Câmeras de segurança monitoraram o SCP andando com o que parecia ser um clone dele, só que não dava para ver muito bem pela câmera o que era. Então alguns cientistas resolveram ir ver que clone era aquele que o SCP tinha arrumado. E quando foram ver, ele tinha um clone totalmente igualzinho a ele. Que? Só por um detalhe. A diferença era que sua pele não era feita de lã e coisas para fazer um urso de pelúcia, e sim de orelhas humanas. Ao tentarem capturar a criatura para conter ela, o seu clone deu um grito tão alto que 5 pessoas que estavam próximas acabaram morrendo devido aos decibéis serem tão altos. Após isso, as 2 criaturas correram e se esconderam pela instalação. Nossa. Alguns dias se passaram e novamente viram a criatura. E quando viram dessa vez foi pela câmera. Ao chegarem perto, Kagebushi no Jutsu. não era nem a de orelha e nem a de pelúcia. Dessa vez, era um clone de metal. Ao tentarem capturar a criatura de metal, ela tentou fugir de todos os jeitos e sempre que tocavam nela, ela machucava a pessoa, assim ferindo muitos cientistas. Não se sabe como essa criatura faz tantos clones, mas já vimos que ela fez clone de metal e de orelhas. Que tipo de outro clone ela pode fazer? Acreditam que essa criatura fingiu ser uma criatura segura para poder ganhar a confiança dos cientistas e conhecer melhor as instalações e preparar o seu plano para criar clones. Hoje em dia ela está perdida pelas instalações dos SCPs, mas ela não fugiu de lá ainda, e todo cuidado é pouco para que ela não fuja. Quem sabe o que ela seria capaz de fazer no mundo real. Bizarro demais, gente. Meu Deus. Ficou todo mundo. Criadora, foi só isso, gente. Espero que tenham gostado. Tchau. Mano, e foi esse o react. Falou, gente. Meio assustador, hein? Cuidado onde pisa.